Estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje, para nossa satisfação e satisfação de toda a nossa imensa região e Dois Córregos, a figura sempre marcante da mulher doiscorriguense. Essa guerreira que muito contribuiu e continua contribuindo com a cultura, enfim, com a nossa querida cidade Amizade. Ela já estudou no Francisco Simões, passou pelos bancos escolares do José Alves Mira e também é formada em artes plásticas pela Unesp de Bauru. Então receba o carinho de todos e seja bem-vindo ao programa Ivana Lúcia Brandão de Lima. É um prazer estar aqui, né, nesse programa que traz a memória afetiva para tantas pessoas, leva aí para o pessoal que mora fora, né, é um pedacinho da terra natal. Então é uma grande satisfação poder participar e muito obrigada pelo convite. Não seria diferente, Ivana, você teria seu momento porque representa muito para Dois Córregos, uma pessoa extrovertida, carinhosa, a gente vê aí os ex-alunos delas, todas carinhosamente, a tia Ivana, dona Ivana, e ela sempre recebendo todos aí com esse carisma, com esse semblante dela que lhe é peculiar. Ivana, aqui a gente costuma, através no início de todo o programa, fazer aquele bate-papo, aquele túnel do tempo, né? E temos umas fotos aí, conforme vai passando, eu gostaria que você lembrasse. Olha que saudade aí. Essa foto, eu adoro essa foto. Esse olhar, né, da minha mãe comigo aí, e mal a gente imaginava que nós iríamos construir uma história de tanta cumplicidade, né? Minha mãe foi e é minha grande amiga, confidente. Eu não tive irmã, né? E ela fez o papel da irmã e muito bem feito. Minha mãe é uma pessoa muito especial, ela é dona de um silêncio profundo e, nossa, fico até emocionada, porque realmente é uma pessoa que só me ensinou, né? Só nos conduziu, eu e meus irmãos, para o bem, né? Para o lado bom da vida. Dona Jane, pessoal, que todo mundo conhece aí, esposa do seu Pedro, da qual eu tive o prazer de ter aulas com ele de educação física, saudoso seu Pedro de Lima. Eu gostaria até que a Ivana falasse da família. Ela vem de uma família de 4 irmãos, ela é a única mulher, caçula, né, Ivana? Caçula. Fale sobre eles um pouco aí. Então, né, meus pais sempre foram pessoas muito acolhedoras, né, e trabalhadoras. Meu pai trabalhava no banco, aí depois de um tempo ele passou num concurso no estado como professor de educação física, então ele resolveu seguir a carreira do magistério, mas ele começou longe. Meu pai chegou a dar aula em Guarulhos e vinha todo final de semana, depois ele conseguiu vir para mais próximo da gente, que foi Barra Bonita, né? E depois, finalmente, Dois Córregos. E minha mãe também, professora, trabalhando os 2 períodos, né? Dobrando o cargo aí, mas sempre muito presentes, muito presentes. O tempo que eles ficavam fora, que eles trabalhavam, não atrapalhou em nada a qualidade de vida. E nós tivemos a sorte, eu e meus irmãos, de morarmos também com os nossos avós, né? E você sabe que avós é uma coisa bem legal, né? Muito legal. Nossos avós maternos. A minha avó chamava Erostina. Diziam que era uma homenagem a Eros, a deusa Eros, né? E meu avô Luiz. Então eles moravam com a gente era pequeno e eles assumiram junto aos meus pais essa educação, né? Então nós só fomos rodeados por muito amor. E fora isso, minha avó era da família Mendes. E os Mendes dominavam o quarteirão, né? Então eram os tios de um lado, tios do outro, tios avós, né? Era um clã. Era ali, era uma delícia. Então nós tivemos uma infância maravilhosa, rodeada de amor, na simplicidade e principalmente cultivando os grandes valores da vida, né? E eu só tenho a agradecer. Eu falo que a gente é o que a gente recebeu, né? Então, eu só tenho a agradecer. Que bonito. Para fazer esse reconhecimento, realmente teve essa educação referenciada. E eu sou testemunha, porque também frequentei um pouco aquela casa,
é duro lembrar, é saudoso, fez o tiro de guerra aqui comigo, o Beto Lima, o mais velho, o irmão mais velho dela, e realmente aquela união ali dentro daquele lar ali sempre foi, sempre, até nos dias de hoje aí, dessa maneira que ela retratou. Não só girando em torno da família, como no recebimento das pessoas que o cercavam ali. Família sensacional, da qual eu rendo homenagem a todos aí também. Ivana, então vamos partindo, né? Temos fotos aí, Lucas? Ainda continuando da sua infância, pode ir narrando aí dessas fotos aí. Essa era a minha casa, né? Ali na Dom Pedro I, a segunda casa na esquina para baixo do cinema. E esse era o quarteto, né? O Que Beto, legal, que foto bacana. O Beto, mais velho, que nos deixou muito cedo, né? Ele tinha 24 anos. O Gão, o Pedro Paulo, né? O Gão, que hoje é uma pessoa também de grande importância na minha vida, né? O Bareta é paizão, sabe? Bareta. Cuidador. E eu. Nós éramos uma escadinha aproximadamente de 2 em 2 anos, a diferença, né? Só eu e o Bareta que dava menos que 1 ano, né? Eu e o Pedro Henrique, todos Pedro. Meu avô paterno era Pedro, seu Pedro Lima. Olha. Meu pai, Pedro Gilberto. Aí meus irmãos, Pedro Gilberto, Pedro Paulo, Pedro Henrique e eu. Escapei, se fosse menino, seria Pedro Luiz, em homenagem aos 2 avós. Olha. Mas daí veio uma menina, né? Dizem que tão esperada, veio a Ivana. Mas fui criada e vivi como um moleque, viu? Olha, no meio dessa galera aí, não? Ah, com essa turma aí, porque a minha casa vivia cheia de meninos, de amigos, sim, né? Sim. Então era um tal de jogar pé na lata na rua e futebol, e fui criada nesse ambiente bem masculino. Eu tinha que sobreviver, sabe, Raul? Então eu me juntei a eles, né? E foi uma infância deliciosa, muito gostosa. Essa foto é memorável, né? É uma graça. Essa escadinha. A escadinha é mesmo. Demais. Continuando fotos aí, Lucas? Ah, opa! Ah, olha aí, né? Aí é o meu pré, né? O pré-primário com a tia Nelly, né? Eu falo que metade da cidade foi da tia Nelly, a outra metade da dona Sali, né? Isso. E eu fui da tia Nelly. E aí tem vários amigos que são amigos até hoje, amigos que eu quase não vejo mais, amigos que já foram, né? Mas era uma turma muito gostosa e foi uma diversão, né? Pra gente, quando a gente entrava no pré, nós tínhamos, assim, a grande diferença hoje, né, é que o mundo se abria para nós quando a gente ia para a escola. Perfeito. Hoje as crianças já têm um mundo aberto às mãos, né? Exatamente. Nos celulares e tudo mais. O mundo se abria para a gente quando a gente ia para a escola. Então a escola era muito mais do que um lugar de aprendizado. Era uma convivência social, era a nossa diversão, era o nosso encontro, eram as nossas relações de amizade sendo feitas, cultivadas e levadas até hoje, né? Então a escola era um lugar mágico que nos traz só grandes recordações, né? Muito mais calor humano, muito mais. Esse contato, né? Essa troca de carinho, mais palpável mesmo, né? Exatamente, mais humano mesmo, né? Bonito. É muito gostoso. Muito. Continuando, fotos? Meu pai, né? Meu grande exemplo. Se me permita, como ele lembra o Beto, não? Nessa foto é incrível, né? É incrível. É incrível. Mas eles eram bem parecidos, né? E meu pai também já se foi, e foi novo, né? Hoje a gente fala assim, foi com 68, 67, hoje, se não me engano. Novo. E foi bem novo, né? Mas é uma pessoa que também só deixou exemplos bons. Por onde eu passo, as pessoas falam do carinho que ele tinha pelo outro, né? Uma pessoa muito atenciosa, justa, uma pessoa religiosa. E eu falo que ele... nós fomos criados num ambiente... a gente não tem muita ambição, sabe, Raul? A gente não fomos criados num ambiente que almejava grandes coisas, né? Então eu falo que o grande legado dos meus pais foi que eles nos ensinaram a ser felizes, né? A sermos felizes. É isso que eles nos ensinaram. Você
ser feliz, estar bem com você e não fazer mal ao outro. Foi o grande segredo da vida. O grande segredo da vida, e com certeza ele indicava, ele mostrava o quão é importante a família. É o que você disse. O quão é importante a família. Como vocês eram unidos e são até hoje, dado a esse carinho dos pais, dos avós que ali moravam juntos, né? Dos meus avós paternos também, né? Isso, que moravam aqui na esquina da Rua 13, aqui do lado. Aqui do lado. Eles moram, minha tia ainda mora ali. Meu avô Pedro e minha avó Leonor também foram reverências de dignidade e de almoços aos domingos e festas de Natal e Ano Novo. E era uma família assim, nós sempre fomos uma família assim privilegiada no amor. No amor. No amor. Com certeza. Hoje, inclusive, um irmão é diácono, né? O Pedro Paulo Gão é diácono da Igreja Católica. Muito respeitado, um grande amigo. Uma pessoa muito sábia, de uma profundidade, sábia, um apaixonado por Jesus Cristo. Nossa. E isso é herança. Herança dos nossos pais, que sempre foram. Os meus pais foram o primeiro casal a trazer para Dois Córregos as equipes de Nossa Senhora. Olha eles só. fazem parte da equipe 1, eles que fundaram as equipes, né? Que maravilha. Então a gente foi criado dentro da igreja, foi criado dentro desse ambiente de fé, religiosidade, de oração, né? E contribuiu muito. Muito para a gente crescer espiritualmente, né? Com certeza. A outra foto, Lucas? Também. Aí meu pai e minha mãe, já com o Marcelo, meu filho, é esse de vermelhinho aí. Né? O Marcelinho. É o Marcelinho. O Pedro Henrique, que é o do Bareta, de amarelo. E o menorzinho ali que está lá, menor não, mas que está embaixo, é o Luiz do Gão, que por sinal também lembra muito o Beto. Lembra muito. E joga uma bola também. Opa, olha aí. Então esses aí são os primos, né? O Marcelo não teve irmãos, mas eu falo que a família supriu essa necessidade, porque a união que esses 3 meninos têm, apesar de uma certa diferença de idade, é inacreditável. Eles são grandes amigos, grandes parceiros, e mesmo agora, o Marcelo morando em Minas, o Luiz em Araraquara, o Pedro Henrique está aqui, né? Mas mesmo eles estando aí em caminhos diferentes, eles são muito unidos, e isso é muito legal. Isso comprova aquilo que a gente acabou de falar, né? Exato. É essa herança. Essa ramificação, essa herança. Essa herança esse elo afetiva, familiar. esse elo familiar que vai passando nas gerações, né? Muito e isso, para mim, é o maior presente. É o maior reflexo aí de tudo que a gente está aí conversado, né? É essa herança mesmo. Temos aí uma outra foto, Lucas? Aí sou eu, né? O Bareta, o Pedro Henrique de chapéu, e o Gão, Pedro Paulo. Meus pilares, né? Seus pilares. Minhas referências. Quando a gente tem uma relação tão grande, tão afetuosa com os irmãos, com as pessoas que estão próximas a gente não tem muito medo não, viu, Raul, na vida. Isso mesmo. Nós não temos muito medo da solidão, nem muito medo de não ser compreendida, ou de repente, errar com alguém, porque você tem esse sustento, você tem esse apoio, esse ombro amigo. E meus irmãos são tudo para mim. Né? Meus irmãos são pessoas que eu admiro muito, que eu, assim, tenho como exemplo de vida em todos os sentidos, e nós somos 3 pessoas bem diferentes, mas também bem iguais, né? Bem iguais. Então a gente se dá muito bem. Muito bem. A gente vê nós não temos nenhum atrito, nada. A gente respeita a individualidade de cada um, a personalidade de cada um, a diferença de cada um, e assim a gente segue junto. Essa reciprocidade a gente vê que é patente entre vocês mesmo. Ivana, vamos começar então. E aí os estudos se prolongam, e como surgiu Eu Vou Ser Professora? Como foi? Então, né? Na minha geração, na minha turma, já era quase que de praxe, vamos dizer assim, você terminar o 9º ano, que naquela época era a 8ª série, né? E ir para o magistério. As meninas, né, a grande maioria, as meninas iam para o magistério.
Uma ou outra que já sabiam lá na oitava série o que queriam ser e que não tinha a ver com essa carreira, acabavam indo estudar fora, em outras escolas, mas era raro acontecer. E a gente fazia magistério porque tinha aquela concepção de que saía do ensino médio já com um diploma, com uma profissão. Então eu não fugia à regra. Meus pais eram professores, eles achavam que seria importante para mim, e eu fiz o magistério. Só que quando eu terminei o 4º magistério, eu prestei, a primeira faculdade que eu prestei chamava Fafio, hoje é Unissagrado, se não me engano. Que em Bauru também eu fui prestar fonoaudiologia. Olha. E eu fiz 6 meses desse curso, mas eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. Por isso que às vezes eu vejo assim, os pais um pouquinho decepcionados com a primeira escolha dos filhos na faculdade. Mas, gente, eles são crianças, né? Muito novos para decidirem o que eles vão querer exercer para o resto da vida. Então, deixa que escolham, que batam a cabeça, que troquem de curso e que até se encontrarem mesmo. Até se encontrarem. E depois, eu fiz até julho, então, fonoaudiologia, mas não estava me encontrando, aulas de anatomia, né? Não era muito bem o que eu esperava, o que eu pensava, né? A gente tinha pouca acessibilidade, né, ao que é esse curso, o que é aquele curso. A gente conhecia de ouvir falar, geralmente a gente buscava referências na família, alguém que já tinha feito, alguém que era também, para você seguir, né? E aí, em julho, houve o primeiro vestibular da Unesp de Bauru, porque era UB antes, era a Universidade de Bauru, era uma universidade paga. Certo. E aí ela se transformou em Unesp. E eu prestei e entrei em artes visuais. Artes visuais. Na verdade, na época ainda era educação artística. Depois ela passou para artes visuais. Aí, nesses novos tempos, né? E que eu acho bem interessante essas mudanças, porque são bem... A gente às vezes fala assim, que frescura, chamava disso, agora chama daquilo. Certo. Mas tem um aprofundamento, sabe? Tem. Filosófico. O porquê dessa transição. O porquê dessas mudanças. E aí trocaram artes visuais por artes plásticas. Minto, ao contrário. Artes plásticas por artes visuais. Porque a arte plástica, ela fala sobre beleza. E a arte não é só beleza. A arte é a expressão de qualquer sentimento, de qualquer impressão que você tenha da vida, né? Então, eu fui formada em artes plásticas, mas hoje eu uso como artes visuais. Olha. Tenho que falar que sou artes visuais. E aí? Daí eu fiz a Unesp por 4 anos. 4 anos. E na época, eu não vou lembrar direitinho a data exata, assim, se foi... Mas faz tempo, hein? Não, mas se foi 90, por aí, eu dei muita sorte, eu digo, né? Porque a Secretaria de Educação tinha acabado de implementar que as aulas de educação física e educação artística não poderiam ser dadas mais pelo professor que ministrava a aula na classe, e sim por um especialista. E a demanda era pequena para cobrir tantas vagas que foram abertas. Então, eu nem tinha terminado a faculdade, eu já comecei a dar aula em caráter especial, né? Porque precisava de professor de educação artística, não tinham os professores formados na área, então nós que estávamos no final de curso já pudemos ingressar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E aí surgiu essa grande paixão. Não vou mentir para você que quando eu fiz artes visuais na Unesp, os meus planos eram outros, né? Tá. Eu queria, assim, morar num grande centro, São Paulo, viver da arte, desenvolver as minhas aptidões, fazer curso no exterior, né? Mas a vida foi me conduzindo para a sala de aula. E eu me apaixonei. Me apaixonei pela sala de aula
Então eu falo que a minha vida foi escola. Porque quando eu saí da escola, eu voltei para a escola, né? Eu voltei para a escola. Então eu falo que hoje eu posso dizer que eu tenho mais ou menos 47 anos, 46 anos de escola, né? Porque eu só fiquei aí 6 anos, vamos dizer assim, fora dela, né? E a minha vida se resumiu à escola. E comecei também substituindo em zona rural, né? Eu lembro que eu peguei uma aula num sítio, como que eles chamavam lá? Agora eu não vou lembrar, mas era do pessoal dos Pauleto, da Viviane Pauleto, dos pais dela. Certo. Era um sítio e era um sacrifício, porque a gente tinha um carro só e meu pai já estava atuando em Ventania. Então ele tinha que dar uma volta imensa, porque ele tinha que passar por aquele sítio que era do outro lado, para depois ele ir para Ventania, aonde ele era diretor de escola, né? Então eu comecei substituindo, depois eu comecei com outra substituição no Francisco Simões, foi uma experiência inacreditável. Olha aí. Porque a hora que eu entrei na sala dos professores e eu vi as minhas divas, as minhas musas, olha, né? Que legal. Eu vi Regininha Zorzella, eu vi Viviane Pauleto, eu vi Edna, Maria Helena Giannini. Uma emoção, né? Sem fim. Não, uma emoção sem fim, porque elas foram minhas professoras, né? Que a gente tinha uma admiração imensa, a dona Alvarina. Nossa, uma admiração imensa. E, de repente, elas se tornaram minhas colegas, né? Exato. Diante das mestras do saber, estava entrando a pupila ali também, agora uma novata. Foi uma experiência inacreditável. Foi muito bom. Um orgulho, né? Um orgulho que se E hoje acontece ao contrário. Eu tenho muitos alunos meus que entram para trabalhar comigo, né? Porque eu falo que eu só sou avó na educação, né? Enfim. Aí eu terminei esse período substituindo Francisco Simões e quando veio em 2000 o concurso para professora, porque até então eu não era efetiva, era professora substituta. E eu ingressei no José Alves Mira. Aí eu passei a fazer parte mesmo, minha carreira dentro do José Alves Mira e me aposentei agora, há 5 anos atrás. Me aposentei no Estado. Mas continuei na antiga Escola de Comércio, hoje Colégio Idealista, como professora, depois como coordenadora, e hoje exerço a função de diretora. De diretora da escola. Aliás, com muita galhardia, a gente vê o trabalho que ela executa ali em todos os setores ali, é fantástico mesmo. E somado a artes, aí? Então, né? O trabalho seu aí também, fora da escola, mas, né? Dentro de outra escola, né? Vamos dizer assim. E mais uma. Quando eu entrei na faculdade, engraçado, né? A Cristina Casagrande, até ela veio aqui no programa e comentou sobre isso, né? Sim. A Cristina Casagrande sempre foi minha vizinha. Ela morava ali virando a minha casa, e é da idade do Gão, estudou com o Gão, muito amiga do Gão. A gente eu tive uma infância ligada a ela, porque ela tinha umas sobrinhas. A Cristina ela foi tia muito jovem, ela tinha sobrinhas mais velhas que ela. E ela tinha umas sobrinhas, filha da Dag e do Alcides, que a gente era muito ligada, eu e a Suzy, né, chamava a menina, uma graça de pessoa, até hoje tem uma admiração imensa. A gente era muito amiga, e a Cristina era essa relação só. A amiga do meu irmão, a tia da minha amiga. Quando eu entrei na faculdade, acho que eu estava no 2º ano, a Cristina já estava se formando. Então a gente também não conviveu muito junto ali, né? Porque eu estava entrando e ela estava saindo. Aí, tinha uma professora de pintura aqui, que eu juro para você que hoje eu tentei lembrar o nome também e não consegui. Era uma senhora já que dava aula de pintura e ela chegou para a Cristina e falou assim: olha, eu estou indo embora de Dois Córregos, mas eu tenho algumas alunas e eu não gostaria de deixá-las na mão. Você não gostaria de dar aula de pintura? Ela falou, pode ser. E ela veio falar comigo, só que nós duas... Ai, meu Deus, eu e a Cris, a gente sempre foi
muito bom dia, sabe? E a Cristina me ensinou muito na vida. Olha aí. Principalmente a autoconfiança. A gente nunca tinha dado aula de pintura, a gente mal sabia pintar. Aí eu falava, Cristina, como que nós vamos encarar isso? Ela falava assim, a gente aprende junto com os alunos. Que legal. A Cristina tinha uma frase fantástica, que era assim, ó, não se preocupa, vai dar tudo certo, porque alguém lá em cima gosta muito da gente. Olha aí. E aí eu levei isso para minha vida. Porque eu era eu era mais nova, mais amedrontada, mais com medo de não dar certo. E ela super autoconfiante, sempre foi. Aquilo foi uma injeção de ânimo no E ela me fez acreditar no projeto. E a gente ficou muito tempo dando aula. A escola nossa chamava Por Arte, por causa que era no porão da casa dela, né? E a gente ficou bastante tempo nessa atividade. Aí o que aconteceu é que vieram esses compromissos de muita aula. Eu cheguei a pegar aula em Mineiros, depois eu ficava, então, de manhã no Valdomiro Casagrande, à tarde em Mineiros, à noite no José Alves Mira. Périto, né? E aí a gente acabou achando que não dava mais. Mas eu alimentei esse sonho. Olha. E eu falava, quando eu aposentar, a primeira coisa que eu vou fazer, vou voltar a dar aula de pintura. Até estou fazendo a cabeça da Cristina para voltar comigo. Opa, lá. E que ela também se aposentou, né? E aí, eu fui convidada pela AFICA, que eu mal tinha conhecimento dessa associação tão maravilhosa, e eu fui convidada pela AFICA para fazer uso de uma das salas da associação. Associação que você poderia, para o ouvinte entender bem, alguns podem causar alguma dor. A AFICA é a associação? Associação para o Fomento e Incentivo Cultural e Artístico. Olha só. Né? E quem é o fundador é o seu Nelson Grael. Seu Nelson Grael, nossa. De música. Músico. Isso. E aí, E você foi convidada? Fui convidada a usar uma sala de lá. E depois de usar essa sala, ainda estou até hoje lá, fui convidada à presidência da associação. Então foi uma outra experiência maravilhosa, né? E eu tô atuando hoje, estou dando minhas aulinhas de pintura lá, tenho em média de 20 alunos. Olha, eu abri 4 turmas, né? E não pretendo aumentar muito mais que isso, mas só depois que eu aposentar, agora também na particular, né? Que não falta muito, não. Mas é uma satisfação, é um refúgio, é uma fuga da realidade. Olha só. A pintura é uma coisa que me traz uma grande energia. E eu posso estar cansada, chateada, magoada. Eu falo que o cheiro da tinta, a hora que eu piso naquele ambiente cheio de telas e imagens bonitas, você está entrando no seu paraíso, né? O mundo se transforma. Ivana, uma pergunta é minha essa. Muitos falam, não, eu não vou fazer, não é o meu dom, eu não tenho dom para isso. É relativo essa palavra dom, né? Porque você é uma professora de artes, e eu conheci uma menina, me foge agora a memória, da academia da qual eu faço parte, e ela tem aula contigo. Ela me mostrou umas pinturas dela, eu falei, não, simplesmente é fantástica, é fantástica. E ela me confidenciou, não era, então não foi o dom. Ela aprendeu com uma professora e viu aquele dom adormecido às vezes, que não é verdade? Exatamente, eu falo assim, ó, que a pessoa para fazer uma aula de pintura em tela, em tecido, ou mesmo música, ela precisa gostar. Gostar. Se ela acha legal, se ela acha bonito, se ela ai, que legal, ai, eu gostaria eu gostaria de um dia fazer uma pintura dessa, é o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque a gente vai desenvolvendo técnicas, né? Isso. Agora, é lógico que dentre as alunas, você percebe aquelas que já têm uma identidade maior, né? Então, são alunos que você percebe, assim, que as telas ficam do jeito da pessoa, né? Com a identidade do artista. Mas a técnica em si, todos dominam muito bem. É muito gostoso, é muito fácil, é muito tranquilo, é muito prazeroso. Olha, tá vendo? Porque eu acho que nessa pergunta que eu te fiz, você pegou alunos também que começaram do zero. Do zero, né? Zero, e hoje são exímios. Nossa, eu tenho um aluno que até hoje entra na sala e fala assim, eu não acredito que sou eu que estou fazendo esse quadro. Olha aí, tá vendo? Olha lá. Eu não acredito que sou eu que estou pintando essa tela.
porque se surpreende mesmo com o resultado. Talvez a satisfação desse aluno é até maior do que daquele que já domina. Porque com certeza, mas é um caminho muito gostoso. Muito gostoso. Muito prazeroso. Falamos da sua escola de pintura, temos fotos aí, Lucas? Vamos lá, prosseguindo? Vamos lá. Olha, esse é o meu companheiro, né? Meu namorado, como dizem, né? Grande. Garcia, seu amigo, o meu Peu amigo, Garcia, Pedro de Paulo. De guerra também. O Peu é uma pessoa incrível, né? De uma bondade. Coração enorme. De um coração enorme. E um companheirão. E não é fácil, viu? Não é fácil você conviver com uma mulher como eu, assim, muito ativa. Às vezes ele fala assim, não acredito que você vai de novo, que você aceitou de novo, né? E não é fácil para ele também, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo. Meus pais fizeram, né, da gente, assim, nós nunca dependemos, ficamos dependendo deles. Então, a gente sempre quis conquistar caminhos novos, caminhos nossos. E no começo foi difícil. Eu comecei esse relacionamento, a gente já era bem maduro, né? Porque o amor não tem idade, né? Não tem época nem tempo. E ele é uma pessoa maravilhosa que só me apoia, e eu quero já aqui agradecer a paciência que ele tem comigo e principalmente o entendimento que ele tem de mim. Obrigada. Logo eu anunciei hoje que você viria ao programa, ele ficou super feliz, mandou um abraço para mim, e outra, quem vê ele assim, que esse jeitão dele espontâneo, calmo, não sabe o quanto também é emotivo, né, Ivone? Ele é de um coração sentimental, é um grande companheiro. Ele é uma graça de pessoa. Um grande amigo mesmo. E seguindo, Lucas, vamos aí também lembrar aí. Esses são os meus sobrinhos. Eu fiz questão de mandar umas fotos dos meus sobrinhos, porque eu tenho memórias tão carinhosas dos meus tios, né? Se eu pudesse falar assim, Ivana, o que você quer para a sua vida? O que você tem como objetivo de vida? Eu diria assim, ser lembrada com carinho por aqueles que conviveram comigo, só isso. Que bonito, que só lindo, isso, que lindo. Né? Porque é assim que se perpetuam as histórias, Com né? certeza. A gente é uma família de histórias. Quando a gente senta na mesa, e que não é raro, porque a gente está sempre procurando uma mesa, a gente começa a lembrar de situações quando a gente ia para o sítio do tio Noel, quando a gente, não sei o que, do açougue do tio Zezinho, da casa da avó Leonor, do vô Pedro. A gente é uma pessoa, a gente é uma família que vive essas memórias, né? Memórias dos amigos, memórias da infância, memórias da família. Então, eu acho isso primordial. Então, eu coloquei aí, o do meio aí, é o Vitor, é o mais velho do Gão. Aí, o Marcelo está do lado dele de camiseta branca e o Luiz mais ao fundo, né? Aquele bracinho ali, se não me engano, é do Tomás Franciscone, que também é um sobrinho que veio agregado, a vida me deu. Mas são pessoas que eu gostaria, se eu pudesse pedir para eles alguma coisa, seria isso. Lembrem-se com carinho de mim. A foto fala muito também por si só. A gente vê no semblante que realmente é essa extensão de alegria de vocês, né? É a prole que está aí, a mais atual, e aí vão para frente e tocando, como diz, esse barco aí de lembranças, de carinho, de encontros, né? Isso é muitíssimo importante. Eu gostaria que você... Tem mais uma foto aí, Lucas? Esse trabalho aí, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho aí, que é de um livro da Cristina Mazuia com ilustração sua, né? Isso. Esse trabalho, como tudo que aconteceu na minha vida... foi no sopetão. Olha aí. Nunca foi meu objetivo. Eu nunca nem imaginei a possibilidade de ilustrar um livro. Nunca. O meu filho, sim. O meu filho já tem essa ideia, já trabalha com isso. O Marcelo faz artes visuais na Federal de Juiz de Fora. Opa. Né?
eu falo que ele não teve muita escolha, porque ele foi criado ali num ambiente entre pai e mãe artista, né? Sim. Então, ele está lá. E ele já gosta disso, de trabalhar com ilustração. Eu nunca fui meu objetivo. Mas é outra Cristina na minha vida, né? Acho que as Cristinas vieram para me chacoalhar, né? E eu estava recém-operada. Eu estava de cama. Eu tinha feito uma cirurgia simples, mas eu precisava ficar resguardada ali de cama. E a Cris Mazuia chegou para mim e falou assim para mim: ai, você não acredita, vai ter um projeto na cidade de lei de incentivo à cultura, Aldir Blanc. E eu queria que a gente inscrevesse um livro. Eu falei assim, um livro? Ela falou, sabe, ela me chama de Ive, né? Ive, sabe o que eu pensei? Assim, ó, eu tenho uma história que eu sempre contava para os meus filhos, para o Pedro e para a Clara, desde pequenos, né? Uma história que eu inventava, né? Inventei uma história, que era uma história que mostrava para eles, assim, que a família é o centro da segurança, e que o mundo lá fora, às vezes, é perigoso, né? Então, eu pensei em pôr essa história no papel e você ilustrar. Daí eu falei para ela, Cristina, será que eu dou conta? Ela falou, dá conta sim. Aí ela me trouxe a história, até foi uma coisa engraçada, porque o carneirinho Fly, ele foge de casa, então ele vai viver os perigos da floresta, né? Aí ele vai encontrando os perigos. E foi uma coisa engraçada que, assim, encontrou o macaco, encontrou o leão. Ela falou, encontrou o leão. Eu falei, nossa, até leão! Até leão vou ter que desenhar, Cristina. Não tem uma coisa mais fácil? Né? Mas daí eu abracei essa ideia. Abracei porque a história é encantadora. E fiz ali um projeto, só que, como tudo na nossa vida tem um prazo muito rápido, a gente tinha 15 dias para escrever, desenhar, editar, né, mandar para uma editora, fazer o livro e apresentar o projeto. Então, teve que ser assim, furacão, né? Furacão. Mas foi um projeto delicioso, tanto que a gente pretende continuar aí com essas histórias, né, que trazem aí um ensinamento. Hoje eu vejo muitas crianças que me param na rua e falam assim, eu tenho o livro, eu gosto tanto do Carneirinho Fly. Então foi uma experiência única, corajosa e gostosa. Porque, didática. Quando eu fui criar o personagem, eu me apaixonei ali, porque você tinha que fazer os esquemas corporais, né, dele com medo, dele assustado, dele deitado, dele cansado, dele alegre, dele pulando, dele feliz. E isso eu nunca tinha vivenciado, dar vida a um desenho, né? Então foi uma coisa muito legal. E pelo jeito está presenteando nós aqui. Eu estou trazendo para você, né? Para o seu programa, para que fique uma lembrança. Então tá aqui, pessoal, o Carneirinho Fly, né? Cris Mazuia, com ilustrações da Ivana Lima. Que fique uma lembrança da gente, do trabalho da gente. Né? Olha, umas ilustrações fantásticas e outra, com uma dedicatória já aqui que vai para a biblioteca do Portal RCO. Maravilha, mas maravilha pura mesmo. Aqui também consta que é apaixonada por música, cinema, pintura e literatura. Você gosta muito. Gosto muito. Está sempre lendo. Sempre lendo. Curte um cinema, um bom cinema, né? Curto muito um cinema, muito mais que a televisão, que a Netflix ou qualquer outro meio. Sim. Eu curto um cinema. E é uma coisa engraçada, né? Os meus sobrinhos, meu filho, nem tanto, porque agora ele está bem mais longe, né? Mas os meus sobrinhos, às vezes a gente faz pelo menos uma vez aí ao mês, ou tentamos pelo menos, às vezes até toda semana. Chega a quarta-feira, a gente vai para o cinema e a gente já faz um roteiro de sair de um filme e entrar no outro. A gente já chegou a assistir 3 filmes no mesmo dia. E eu brincava com eles assim, que eu precisava respirar para engolir aquela história antes de confundir com a próxima que vinha. Então tinham que ser filmes bem distintos, bem distintos. Para não confundir tudo. Mas era uma delícia, você sai de um filme correndo, que vai começar o outro. É uma experiência muito gostosa, meus sobrinhos gostam também. E o mais legal é que a gente vai no carro até Bauru, com só falando, com aquela expectativa do que vai ser o filme, e volta
com as impressões que cada um teve do filme, né? Então é uma coisa muito legal que eu priorizo, é o cinema. Gosto muito do cinema nacional, acho que está crescendo demais, a gente devia valorizar mais, porque é uma grande arte nacional. O cinema brasileiro é de uma profundidade, né, de uma realidade e de uma imaginação incrível, né? Gosto muito de música, fui criada num ambiente musical. Fui criada num ambiente movido à música. Meus irmãos sempre curtiram muito. E eu falei que eu fiquei bem eclética, porque eu fui entrando nos gostos de cada um. Então, o Beto gostava muito de rock, então com ele eu aprendi a gostar, a curtir Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, né? E o Gão é o apaixonado pela MPB, Milton, Caetano, Chico Buarque, né, e muitos outros, Elis Regina e muitos outros. E o Bareta, ele gosta muito de Tim Maia, Benito de Paulo. O Bareta gosta muito de samba. Agora o Bareta toca pandeiro super bem, está aprendendo, né, um professor online. Então é muito samba. Então eu fui criada nesse ambiente musical. E eu gosto de tudo um pouco, né? Gosto do rock, gosto muito da MPB e também gosto muito do samba. E assim se fez essa paixão pela música. Pela música. E que bacana ela falando, porque você vê diversificações em gostos de uma família que pensa único. Né? De uma família que se respeita, que se ama, com gostos. É isso. Isso é maravilhoso, né? Nesse contexto da vida, o importante é a família em si, essa união que eles têm aqui. Eu gostei muito aqui também, que você valoriza as relações familiares, claro, o tempo todo as amizades, e aí sim, sou movida pela fé. Essa palavra é forte. Eu gostaria que você falasse sobre essa palavra. Essa é a minha frase, né? Sou movida pela fé. E quando eu falo pela fé, a fé é o acreditar, né? É o que te leva a acreditar. Quando eu falo movida pela fé, não é só a fé em Deus e em Jesus Cristo, mas é na sua obra também. Eu acredito muito na humanidade. Olha. Apesar de tudo que a gente vê, esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Esse momento de intolerância política, esse momento de intolerância social, de preconceitos e não vedados, né? Não abertos, mas escondidinhos ali, esses preconceitos. Um momento de guerra, um momento de doenças, né? Eu ainda acredito na humanidade. Você sempre vê uma luz ainda, né? Eu vejo, porque em toda a tragédia, você pode observar, em toda a tragédia, tem uma pessoa, pelo menos, tentando plantar o bem. Com certeza. Né? Em tudo que a gente vê na televisão, ou que a gente assiste, ou que a gente fica sabendo, ou que vê nas mídias, aí tem sempre uma pessoa, um grupo de pessoas, uma equipe lutando contra a maldade, Então, como perder a fé na humanidade, né? Exato. Então, eu sou uma pessoa movida pela fé mesmo. Eu acredito no ser humano, eu acredito no amor, eu acredito na alegria, eu acredito no mundo melhor. Eu não sou pessimista, nunca fui. Perfeito. E a vida me levou a crer, né? E eu acho que às vezes a gente perde muito tempo criticando, muito tempo contradizendo e pouco tempo fazendo, pouco tempo plantando uma esperança em alguém. Isso, essa é a palavra. Né? Semeia-se também esperança. Né? A gente perde muito tempo com o nosso negativismo. Se a gente não tomar cuidado, a gente é contaminada por ele, né? A gente também se torna. Porque eu sei que não está fácil, mas a gente não pode perder a esperança e a alegria, a leveza. Jamais. Olha, através das suas sábias palavras, o tempo urge, eu gostaria que você deixasse as considerações finais ao programa. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa, eu costumo dizer assim, eu sou uma diretora de pé no chão, né?
eu sou uma pessoa que gosto muito de estar perto de pessoas, de estar rodeada dos meus alunos, dos meus colegas de profissão. Eu não gosto de ser colocada à distância como um cargo ou alguém a mais. Eu gosto de estar sempre junto com as pessoas, porque eu aprendo demais com as pessoas, mais do que eu possa ensinar, eu aprendo com as pessoas. Eu tive na vida momentos difíceis, mas que não fizeram com que a gente perdesse a esperança, a leveza, né? Isso. E eu vejo assim, foram aprendizados, hoje eu encaro como aprendizados, né? A gente não está preparada para perder pessoas queridas, ainda mais pessoas jovens, mas foram grandes aprendizados e cada um carrega a dor. A dor é única, a dor é sua, não é minha, né? A minha dor não se compara à sua. Isso. Cada um carrega a dor, a sua própria dor. O importante é saber para onde você vai levar essa dor, né? Você tem que levar essa dor para o lado bom da vida, porque ela vai existir. Mas se você viver em função dela, se você não usar essa dor como algo transformador na sua vida, como algo que vai fazer com que você entenda o próximo, se coloque no lugar dele e consiga consolar pessoas que passam por dores semelhantes à sua, para que você vai estar aqui? Correto. Ou ela vai te edificar, ou ela vai te destruir. Né? Então, eu hoje tenho como meta aquilo que eu já comentei com você. Ser lembrada com carinho. Com certeza. E fazer com que as pessoas que possam conviver comigo se sintam amadas. Muito bom. Pessoal, então está aqui uma grande entrevista, tenho certeza que vai de encontro aos anseios de todos vocês que nos têm prestigiado sempre aí com esse programa.